Estou aqui de novo, voltei para continuar com a nossa super aula de não está sendo bem legislação tributária, mas é só esse comecinho. Na próxima aula a gente já vai entrar rasgando aí com a legislação tributária na veia, tá bom? É só porque pode cair na prova, e eu acredito sim que vai cair pelo menos uma questão sobre essa parte aqui relacionada a finanças e orçamento que está na lei orgânica do município. Vamos lá, ó. Retomando então o artigo 323 da lei orgânica, que trata da lei orçamentária anual. O que a banca pode cobrar aqui? Duas coisas, olha só. O primeiro diz respeito à data que a lei orçamentária deve ser enviada para a Câmara Municipal. Então, o Executivo ele tem até 30 de setembro para poder enviar o projeto da lei orçamentária. Então, anota aqui, ó, Executivo vai ter até 30/9 para enviar ao Legislativo, no caso do município, a Câmara Municipal, o projeto de lei orçamentária anual. Ah, Dicler, mas eu estudei já AFO para outro concurso e eu lembro que na Constituição Federal diz um prazo diferente. Pois é, cada ente ele pode regular isso da forma que bem entender. Então, a União tem um prazo, o município de Guarulhos pode ter outro prazo, o município de São Paulo pode ter outro prazo, o estado do Rio de Janeiro pode ter outro prazo e assim vai. Para a prova de vocês, qual é o prazo para envio da LOA pelo Poder Executivo, já que é a iniciativa privativa do Executivo? Até 30 de setembro. Tá ok? E aí, a LOA, apesar do princípio da unidade mencionar que ela, que o orçamento é único, a LOA é um todo, mas é um todo que pode ser fracionado em partes apenas de modo para melhorar o planejamento. Por quê? Porque aqui vem dizendo que a LOA compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento de investimentos e o orçamento da Seguridade Social. Então, basicamente, a LOA ela tem três partes. O orçamento fiscal refere-se aos poderes municipais, fundos e entidades de administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público. Gente, a Câmara Municipal de Guarulhos ela tem uma parte dela no orçamento. E o orçamento da Câmara Municipal de Guarulhos sai da onde? Daqui, ó, do orçamento fiscal, tá? Ah, Dicler, eu sei que lá em Guarulhos também tem a Secretaria de Educação, que trata das escolas municipais. O orçamento da Secretaria de Educação sai da onde? Daqui, do orçamento fiscal. E por aí vai. Tá ok? Então, todos os poderes municipais, fundos e entidades de administração, o orçamento que vem a ser utilizado para essas entidades é o orçamento fiscal. E o orçamento de investimento? Esse é utilizado nas empresas que o município, seja de forma direta ou indireta, detém a maioria do capital social com direito a voto, acrescido com o respectivo plano de trabalho especificado pela classificação orçamentária. Vem comigo, ó. Imagina que o município tem aí uma sociedade de economia mista, de que ele participa. Nessa sociedade de economia mista, ele tem maioria do capital social com direito a voto e ele destina,
ele destina parte do orçamento para essa sociedade econômica mista. Ele coloca dinheiro aqui, ó, dentro dessa sociedade econômica mista. Esse dinheiro sai de onde? Do orçamento de investimentos. Tá ok? E aqui a Seguridade Social, o orçamento da Seguridade Social diz respeito às entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Então, por exemplo, tem uma autarquia do município de Guarulhos que cuida da previdência dos servidores. Essa autarquia que cuida aqui da previdência dos servidores, como a previdência está dentro da Seguridade Social, então o dinheiro de aposentadoria, ó, sai daqui, tá? Ah, Diclé, tem mais? Tem. Se for feito um programa lá no município de Guarulhos, chamado, por exemplo, Programa de Combate à Pobreza. E aí é destinado um determinado valor para as pessoas que recebem até um salário mínimo, blá, 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 por aí vai. Esse programa vai ser custeado com recursos do orçamento de onde? Orçamento da Seguridade Social. Então, gente, fica ligado, porque a banca pode pegar conceitos do orçamento fiscal e falar que é do orçamento de investimento, ou pegar conceito do orçamento de investimento e falar que é da Seguridade Social e vice-versa, né? E vice-versa. Fique ligado nessas definições, tá bom? O parágrafo 1º diz que o projeto da lei orçamentária, que ele tem que ser enviado até 30 de setembro, será instruído com demonstrativo setorizado, não é regionalizado, aqui na lei orgânica é setorizado, do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Pessoal, esses benefícios aqui, isenção, anistia, remissão, tudo isso provoca uma queda na arrecadação. E essa queda na arrecadação tem que estar compatibilizada na LOA, porque a LOA, como eu disse, ela fixa as despesas e faz a previsão do que vai ser arrecadado a título de receita. Ou seja, se os benefícios que estão sendo citados aqui provocam uma queda na arrecadação, é importante que haja no projeto da lei orçamentária, né, um documento demonstrando isso de forma setorizada, ou seja, de forma detalhada, em que setor que esses benefícios vão impactar diretamente. Tá bom? Beleza? Parágrafo 2º. Vem dizendo: a lei orçamentária não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação da despesa. Esse é o que a gente conhece lá em AFO como clássico, né, do seu Creyson, o clássico princípio da exclusividade. Gente, esse princípio, brincadeiras à parte, ele é realmente clássico, cai muito em prova. E segundo esse princípio, a regra é o seguinte: a LOA não pode ter dispositivo diferente da previsão da receita e da fixação das despesas. Olha o que eu coloquei aqui em cima. Ó. Do que a LOA trata? Previsão de receita e fixação de despesa. Então, ó, como regra, a LOA só vai ter fixação de despesas e previsão de receitas, tá? Isso é a regra. Por quê?
porque tem uma exceção aqui que você é obrigado a saber, porque ela tem grande chance de cair na sua prova, que é o seguinte, ó. Não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita nos termos da lei. Ou seja, eu tenho aqui exceções ao princípio da exclusividade. Exceções que podem ser tanto a autorização para abertura de créditos suplementares, bem como a autorização para contratação de operações de crédito, que eu vou chamar de OC, inclusive aquelas por antecipação de receita orçamentária, que a gente chama de ARO. De Cléo, o que pode ser cobrado de pegadinha em prova aqui? Vamos lá, se a banca colocar um casinho, ela vai falar uma lei estabelecendo um benefício previdenciário para os servidores do município de Guarulhos. Esse benefício previdenciário para os servidores do município de Guarulhos pode estar previsto na LOA? Não, porque isso não está relacionado com a fixação de despesas e com a previsão de receitas. Consequentemente, ele não está de acordo com o princípio da exclusividade. De Cleber, então na LOA só posso ter receita e despesa? Sim. Mas já posso antecipadamente autorizar a abertura de créditos suplementares. Tá? Créditos suplementares nós vamos ver que é uma espécie de crédito adicional. Vamos falar sobre ele já já. Está escrito aqui crédito extraordinário? Não, não é crédito extraordinário. É a espécie do crédito suplementar. Então, isso também pode ser cobrado na sua prova. Virei o slide. Já entrou aqui, ó, o artigo 324, que trata da deliberação da propositura orçamentária até o dia 15 de dezembro. Então, você já sabe, né, que o projeto de LOA tem que ser enviado pelo Executivo ao Legislativo até 30/9. E a data limite para deliberação da proposta conforme a gente está vendo aqui, é até 15/12. Então, cuidado, não confunda essas datas. Até 30/9, o Executivo envia a proposta da LOA para o Legislativo. E até 15/12 tem a deliberação sobre o projeto de LOA. Tranquilo até aqui? Agora, olha só. É possível que o projeto seja rejeitado. E aí? Se o projeto for rejeitado, vai se utilizar o projeto do ano anterior, que é a lei orçamentária anterior, e os valores que constarem nessa lei orçamentária do ano anterior vão ser atualizados monetariamente. Se a inflação do ano foi de 10%, e no ano anterior para a Secretaria de Educação tinha um valor de 50 milhões, agora a atualização monetária vai passar para 55 milhões, fazendo essa atualização de 10%. Belezinha, gente?
Tamo junto até aqui? Mesmo? Tô até de cabelo em pé. Tamo junto até aqui? Então vamos continuar. Sem perder tempo, ó. 325. Ele fala das entidades autárquicas e fundações do município, que terão, obviamente, seus orçamentos aprovados através de lei, orçamentos esses que, por serem entidades da administração pública indireta, vão se vincular ao orçamento do município. Tá? Vão se vincular aí ao orçamento do município. De Claire, tudo bem. Você está me dizendo, então, que a autarquia, por exemplo, do município de Guarulhos, ela vai ter uma contabilização separada de modo a se apurar se ela gerou resultado positivo ou não, e isso de alguma forma depois vai ser incorporado ao orçamento do município. É exatamente isso que está aqui no artigo 325. Olha só. Imagina o seguinte, tá? Imagina o seguinte. Olha só. Parágrafo 1º, vamos ler com calma. Os orçamentos das entidades referidas neste artigo vincular-se-ão ao orçamento do município pela inclusão como receita, salvo disposição legal em contrário, do saldo positivo previsto entre totais das receitas e despesas, e como subvenção econômica na receita do orçamento da beneficiária, salvo disposição em contrário do saldo negativo previsto entre os totais das receitas e despesas. Ou seja, pega aqui uma autarquia do município. E aí, essa autarquia vai apurar o seu resultado. Vai ocorrer aqui uma apuração de resultado, de acordo com o exercício financeiro correspondente. Nessa apuração de resultado, a gente vai ter lá o somatório das receitas e a subtração das despesas. Espera aí que eu errei. De modo que isso aqui, ó, vai dar um resultado, tá? Esse resultado, ou melhor, esse saldo, vamos melhorar assim para ficar de acordo com a nomenclatura do artigo que a gente está estudando. Esse saldo aqui, ele pode ser tanto positivo como negativo. Se o saldo for positivo, significa que a autarquia estará poderá retransferir recursos para o município, já que sobrou dinheiro para ela, o saldo for positivo. E aí, o município vai contabilizar isso como receita. É uma receita que está sendo transferida da autarquia para o município. Por outro lado, se esse resultado for negativo, ou seja, teve mais despesa que receita, significa que o município vai ter que complementar o valor para a autarquia. O município complementando esse valor, ele vai ter que contabilizar isso como uma subvenção econômica.
Beleza, gente? Tranquilo? As subvenções econômicas são previstas no artigo 18 da Lei 4.320, tá? Tratando aí da cobertura dos déficits de manutenção das empresas públicas de natureza autárquica. Então, a autarquia ou fundação com a mesma natureza, tendo déficit, tendo um saldo negativo, esse saldo tem que ser coberto pelo município, no caso de Guarulhos, e isso será contabilizado a título de subvenção econômica. Artigo mais chatinho, mas é interessante, tentei esquematizar aí para você poder entender bem o artigo 325, tá bom? Maravilha. Parágrafo 2º. Esse parágrafo 2º diz que os investimentos ou inversões financeiras do município realizados por intermédio das entidades aludidas neste artigo serão classificados como receita de capital dessas e despesa de transferência daquelas. Olha só. Vem comigo aqui, ó. Imagina o seguinte, tá? Vou montar um esqueminha aqui bacana pra gente. Imagina que nós temos aqui o município de Guarulhos. E o município de Guarulhos, ele transfere recursos para uma fundação municipal. Esses recursos aqui estão sendo transferidos para que a fundação venha a adquirir o imóvel. Então, a fundação, com esse recurso, vai adquirir um imóvel. Como que isso tem que ser contabilizado pelo município e pela fundação? Pelo município está saindo recurso. Então, para o município, isso aqui vai ser uma despesa, tá? Despesa de transferência de capital. Agora, para a fundação, que está entrando recurso, isso vai ser contabilizado como receita. Receita de capital. Tranquilo, gente? Maravilha? Com o esqueminha ficou fácil, né? Ficou fácil imaginar aqui e visualizar o que é a entrada e o que é a saída para o município e para a fundação. Continuando, parágrafo 3º. As previsões para depreciação, óbvio que os municípios, ou melhor, as entidades, possuem bens que são depreciados ao longo do tempo. E aí, isso vai diminuindo o ativo dessas entidades. As previsões para a depreciação serão computadas para efeito de apuração ao saldo líquido das mencionadas entidades. Não tem grandes explicações aqui, você já sabe isso lá da contabilidade. Parágrafo 4º. Os balanços das entidades referidas no caput deste artigo integrarão as contas gerais do município e serão submetidas anualmente à deliberação municipal. Então, pessoal, quando fala das entidades referidas no caput deste artigo aqui, eu estou falando das autarquias e fundações, das entidades autárquicas e fundações. De início, as contas, né, os balanços dessas entidades, eles são feitos de forma isolada. Então, vou ter aqui a autarquia 1, vou saber se ela teve resultado positivo ou negativo, a autarquia 2, né, a fundação 1, a fundação 2, tem uma outra autarquia aqui, que é a autarquia 3. O que vai acontecer? Tudo isso aqui vai ter que ser consolidado
E aí você lembra lá da consolidação das demonstrações contábeis? Pois é, aqui também tem. Para integrar, para integrar as contas gerais do município. Também outro artigo bem tranquilo de nós entendermos. 326. Os orçamentos das entidades, autarquias, fundações e sociedades de economia mista do município serão publicados como o complemento do orçamento do município. Ou seja, nessa consolidação aqui vai ficar um documento sendo um complemento, tá? 327. Os projetos de lei relativos ao orçamento anual, ao PPO, às diretrizes orçamentárias, ou seja, a LDO e aos créditos adicionais, serão apreciados pela Câmara na forma de seu regimento. Então, basta você saber aqui que a regulação, né, a forma de se apreciar o trâmite que esses projetos vão ter na Câmara é dado pelo regimento da Câmara e não cai na nossa prova. Beleza, gente? Chegando isso lá na Câmara, esses projetos serão examinados por uma comissão especialmente designada. Comissão essa que é a CMO, Comissão Mista de Orçamento. Essa comissão é especialmente designada para examinar e emitir parecer sobre programas, planos e projetos e para exercer o acompanhamento da fiscalização orçamentária. E além disso, se houver alguma emenda, alguma mudança, alguma alteração de um projeto, de uma lei orçamentária, por exemplo, essas emendas são apresentadas a essa comissão, que vai emitir um parecer sobre a adequação ou não dessas emendas, dessas alterações. Então, essa comissão ela tem uma função muito importante se tratando do orçamento. Na Câmara dos Deputados, na esfera federal, é bem parecido. E essa comissão era bastante disputada, tanto pelos vereadores no âmbito municipal, como pelos deputados federais no âmbito federal. Uma comissão muito importante, tá? É a comissão que vai dizer para onde o dinheiro vai, onde que o dinheiro vai ser empregado. Então, todo mundo, ou pelo menos a grande maioria, quer participar dessa comissão em razão da sua importância, em razão da sua relevância. Essas emendas ao projeto de lei orçamentária, que são apreciadas pela CMO, para essas emendas serem aprovadas, nós temos aqui alguns requisitos, tá? Temos aqui alguns requisitos. Esses requisitos são classificados em dois tipos. Olha só. Os incisos 1 e 2, que eu vou chamar de A, e os incisos 3 e 4 eu vou chamar aqui de B. O A diz respeito às restrições de ordem material, restrições materiais. Ou seja, para uma alteração a um projeto da lei orçamentária ser aprovado, ele precisa primeiro ser compatível com o PPA e com a LDO, de acordo com aquela pirâmide que eu fiz no início da aula, né? E tem que indicar o recurso necessário para aquela alteração. Ó, eu estou, beleza, direcionando mais 3 milhões de reais a um hospital XYZ. Beleza. De onde vem esses 3 milhões de reais que você está direcionando para o hospital? Então, tem que se indicar o recurso necessário a essa alteração.
Como, inicialmente, a lei orçamentária, o projeto de lei orçamentária, ele já aborda todo o recurso. Para eu colocar mais para alguém, eu tenho que tirar de outra pessoa. E esse tirar de outra pessoa seria justamente essa anulação de despesa que está aqui. Ó. Tá? Dicler, então você pode anular uma despesa para aumentar a outra? Sim, vai manter o equilíbrio, problema nenhum. Dicler, você pode anular qualquer despesa? Não. Existem despesas que não podem ser anuladas para se fazer uma emenda ao projeto de LOA. Que despesas que não podem ser anuladas? Despesas relacionadas à dotação para pessoal e a serviços da dívida. São duas despesas que não podem ser anuladas. Tá ok? E o item B aqui que eu coloquei diz respeito a restrições que são consideradas restrições formais. Por quê? Porque estão relacionadas, né, com erros ou omissões. Houve um erro ou uma omissão, então vou fazer uma emenda para consertar aquele erro ou aquela omissão. Ou então o dispositivo do texto. O dispositivo do texto não está correto. Eu vou fazer uma alteração para consertar aquele dispositivo do texto. Beleza, gente? Show de bola. Dicler, o que você acha que pode cair na prova daqui? Excluídos. Excluídos os que incidem sobre, ou seja, os recursos que incidem sobre dotação para pessoal e seus encargos e serviços da dívida não podem ser utilizados como recursos para emendas ao projeto de LOA. Tá? Botou excluídos, botou salvo, botou exceto. Pela característica da banca Vunesp, eu acho que essas questões, essas situações de exceções sempre podem ser cobradas na prova, tem que ficar ligado a elas. Tá ok? Pessoal, eu poderia continuar aqui no parágrafo 4º, mas como a gente já está aqui com 32 minutos, então eu vou fazer aí um break, fazer aqui um pit stop, e depois do nosso pit stop a gente continua com a nossa aula. Belezinha? Até daqui a pouco.